Olá, hoje teremos mais uma aula de História para os módulos 4 de CH dos professores Sandra e Luiz. Vocês já viram essa pintura, chamada O Mestiço, de 1934? É do Cândido Portinari, que nasceu aqui em São Paulo em 1903. O que será que esse retrato, nessa pintura do Cândido Portinari, poderia nos mostrar, fazer refletir? Né? Então, vocês têm aí um trabalhador, né, um mestiço, que tem aí, né, as características rústicas de um trabalhador. Né? Bom, e esta frase aqui? Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Essa frase foi do André João Antonil, que viveu entre 1650 e 1716. Ele foi um jesuíta italiano que morou na Bahia durante uma boa parte da sua vida aqui no Brasil colônia. Bom, esses são os temas que nós vamos ver então na nossa aula que tem como título Trabalho escravo nos engenhos coloniais. Vamos lá? Muito bem, aqui vocês têm uma representação de como era um engenho, como funcionava um engenho, né, no período colonial brasileiro. Existem muitas informações, nós não vamos se ater a todas elas, né, mas vocês depois, se tiverem tempo e possibilidade, deem uma olhada com calma para verem onde que fica a senzala, né, a casa grande, a moenda, né, e o trabalho que se fazia nesse período aí, nesse engenho, né? Se dizia que essa era uma indústria do açúcar no Brasil colônia, ok? Os engenhos, então, né, desse período, eles têm 4 características importantes. Né? Primeiro, né, esses engenhos do período colonial, eles são escravocratas, ou seja, eles usam a mão de obra escrava. Né? Todo o trabalho, como a gente já viu lá, o Antônio falando, eram feitos pelos escravos. Segundo, né, os engenhos eram grandes latifúndios. Esses latifúndios são grandes extensões de terra. Ok? Outra característica é a monocultura, ou seja, eles plantavam uma única coisa, nesse caso a cana-de-açúcar. Ou seja, nesses engenhos só se plantava cana-de-açúcar. E toda a produção de açúcar que se fazia era vendida para fora do Brasil, ou seja, era para exportação, não ficava nada aqui no Brasil. Né? O que ficava era muitíssimo pouco. Ok? Muito bem. Como será que era a vida de quem trabalhava, né, do trabalhador nessa época? Né? Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela retrata um pouco essa visão. Né? Quem é o trabalhador nessa imagem? Né? É o do primeiro plano. Né? São os negros escravos. Olha como era a casa deles, como é que eles estão vestidos. Né? Será que a vida deles era boa? E se vocês olharem lá em cima, né, quem está lá na varanda é uma branca, né? Então, que era dona de escravos. Será que ela trabalhava? Isso é uma questão para a gente pensar um pouquinho nesta aula. Muito bem. Segundo o Antonil, né, que a gente já falou dele, né, os escravos necessitavam de 3 P's, a saber, eles precisavam de pau. O que será que era pau? Da imagem que vocês estão vendo, né? Pau para bater neles. De pano, ou seja, muito pouca roupa. E por fim, de pão. Né? Pão aí era mandioca na época que eles se alimentavam. Ou seja, os escravos viviam mal, apanhavam muito, vestiam-se muito mal, né? E comiam extremamente mal. Ok? Então, nessa época, né, era uma época de muitos castigos. Os escravos, né, nesse período, se vestiam muito mal, como já falamos, né? Viviam nas senzalas, ou seja, estavam sempre muito mal abrigados, em condições péssimas, né? E muito mal vestidos. Né? A maioria deles eram panos para cobrir aí, parte do corpo. Ok? Bom, a sociedade do açúcar, né, a sociedade dessa época era dividida como numa pirâmide que vocês estão vendo aí. Lá no topo estava a aristocracia, o senhor de engenho era o dono do engenho, o dono das terras. No meio eram os homens livres, que podiam ser senhores de terra sem engenho.
Carpinteiros, ferreiros, capatazes, aqueles que recebiam algum salário, e a base de toda essa sociedade eram os escravos. Essa sociedade ela existiu no Nordeste brasileiro, né, e ela mostra uma extrema desigualdade social e econômica, né, desse período. Se vocês olharem esse quadro, né, do Debré, o jantar, vocês vão ver um pouco isso, né, os senhores coloniais numa mesa farta, né, os escravos ali para servi-los. E por fim aí, né, a senhora, né, a sinhá, dando restos de comida para uma criança negra escrava. Ok? Essa é uma imagem bastante significativa desse período. Uma sugestão de leitura para vocês, né, é o livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que ele vai falar um pouco sobre essa ideia aí, né, dessa vida colonial brasileira. Uma opção para quem, né, porque o livro é grande, né, robusto, né, seria estar dando uma lida aí na Casa Grande Senzala em quadrinhos que vocês encontram fácil para ler, ok? Muito bem. Olha essa imagem aí, é uma imagem atual, não é? O que vocês acham que ela representa? Hã? Será que a desigualdade social persiste nos dias de hoje? Essa imagem acho que dá uma dica para a gente, não é verdade? E a origem da desigualdade social e econômica do Brasil? Onde é que ela está? Né? Nós vimos um pouco isso, não vimos? Está lá no passado, né? Desse passado colonial que dividia as pessoas em Casa Grande e Senzala. Ok? Então, pouquíssimos ricos que viviam na Casa Grande, né? E grande parte da população vivia, né, que era pobre, ou os trabalhadores que eram escravos que viviam na Senzala. Ok? Vamos para a nossa atividade final, então? Na sua opinião, você concorda que a origem das desigualdades sociais e econômicas do Brasil tem sua origem no passado histórico do Brasil? Comente e justifique sua opinião. Ok? Bons estudos a todos.